grandes questões, né, que nós brasileiros fazemos é financiar nossos bens. Então a gente financia carro, casa, a gente financia cartão, a gente está financiando até sogra ultimamente, né, se deixar. Óbvio, né, num país onde a dificuldade financeira é grande, somos poucos que temos condições de bancar um imóvel à vista, e aí o imóvel à vista lá tem a sua peculiaridade na hora de definir. Então, a grande questão é, né, na questão do imóvel, que é apartamento, casa, terreno, não importa que tipo de imóvel seja, e a dúvida também é no carro, no automóvel, que são outro bem assim de grande valor que a gente acaba financiando. Aí chega na hora de partilha, o que nós temos que fazer com isso. Então vamos lá para vocês ficarem sabendo. Dentro do apartamento, dentro de financiamento de imóvel, a gente tem que definir algumas coisas antes, né? Partilha de bens pressupõe a gente definir algumas situações antes. Quais são elas, né? Então, qual regime de bem você vai casar, né? Esse é o primeiro, ou está casado, né? Então, eu estou na comunhão parcial de bens, eu estou na comunhão universal de bens, eu estou na separação total de bens. Então, qual desses regimes é o que faz ali diferença nos bens que eu junto durante, né, aquela união? Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que saber, qual é o regime de bens que a gente está vivendo. A segunda questão, se esse bem foi adquirido antes, depois desse casamento, não importa o regime, a gente precisa ficar sabendo também essas informações. Em quanto tempo a gente financiou? Se esse imóvel está financiado ainda, ok? Outra questão que nós temos que saber, quem vai ficar com este imóvel? Se um dos cônjuges que é dono desse imóvel vai ficar, ou se realmente vai ser vendido a terceiros. Então isso também são algumas situações que fazem aí a diferença. Todo mundo vem achando, né, que o bem financiado, o bem imóvel financiado, vai ser dividido assim como a gente divide a casa que já está paga. Ou seja, eu vejo quanto vale e divido por 2. Não funciona assim, né? Não necessariamente funcionará assim. Então vamos lá para a gente entender a regra exata como é. Tem um bem financiado e vou falar da maneira mais simples, né? O regime mais geral que nós temos. Porque se você está casado em separação total de bens, ou seja, tudo aquilo que eu comprar no meu nome fica no meu nome, tudo que meu marido ou minha esposa comprarem fica no nome deles, nós não temos partilha de bens. Logo, não importa se esse imóvel está financiado ou não. Se nós estivermos casados na comunhão universal de bens, ou seja, tudo que é meu antes e depois, nós teremos aí uma meação meio a meio, mas ela vai valer com a regra que eu vou explicar agora. Então, tudo depende muito de como nós estamos, né, com esse bem financiado e do regime. Então, vamos lá. Estou solteiro, tá? Então, eu vou colocar duas situações aqui. Estou solteiro, comprei um imóvel hoje, certo? Enquanto solteira, fui lá, um imóvel que era de 500 mil reais, dei 200 de entrada e financiei esses 300 mil em 30 anos, certinho? Daqui 2 anos, que resfriado é esse? Daqui 2 anos eu caso com alguém. Vou lá, arrumei o José para casar, casei com o José e o que acontece? O José passa a morar comigo, ser meu marido, na comunhão parcial de bens, e a gente começa a morar no mesmo teto. Na divisão de contas, tem mês que ele paga o imóvel, tem mês que sou eu, ou mesmo assim, continua caindo só na minha conta, que já estava lá, e o José fica responsável por outras despesas de casa. Passado 10 anos de união, o imóvel ainda está lá financiado, né? Afinal, a gente financiou em 30 meses. Como que eu farei essa divisão, né? E aí a gente separa, primeira coisa que ele fala, quero a casa, hoje meu imóvel está valendo 700 mil, e eu quero lá a minha parte, eu quero 350 mil na minha mão. Gente, não funciona assim. Como que vai funcionar esta partilha? Nós vamos pegar o valor que você deu de entrada, lembra? 200 mil. Vamos ver o quanto que você pagou sozinha nesses 2 anos. Vamos supor que vocês pagaram lá mais 15 mil reais, ok? Então vocês têm 215 mil que vocês pagaram antes do casamento.
E nesses 10 anos que vocês passaram morando junto, que ele pagou um mês a conta, no outro mês foi você, ou que dividia ali meio a meio, não importa, como que fica? Você vai saber o quanto que vocês pagaram de prestações, literalmente, sabe? Não vem as prestações no banco assim, 1.815,28. No mês seguinte vem 1.793, vai decaindo muitas delas, né? Então o que você vai pegar? Você vai somar, vai pegar lá no banco um extrato, hoje quase todos os bancos têm isso via internet, vai pegar os extratos. Saber do dia que você casou, né, sobre comunhão parcial de bens, até o dia que você separou de fato, que é o dia que cada um catou sua malinha e se mudou, quanto que vocês pagaram juntos sob o regime da comunhão parcial de bens. Então vamos colocar que neste período vocês pagaram mais 100 mil nesses 10 anos. Então aí entra a diferença. Então nós temos 215 de entrada, nós temos 100 mil ali de crédito, né? Pagos durante aquela constância do casamento, e agora nós estamos nos separando. E o que a gente vai fazer? Temos essas duas informações. E aí são duas situações diferentes. A primeira, eu quero, né? Eu, Ana, permanecer no imóvel. Afinal, ele já era meu antes, eu já tinha feito ali algumas coisas antes de casar, eu quero permanecer. Logo, eu vou pegar metade desse valor de 100 mil que a gente pagou durante o casamento e vou pagar para o outro a questão do imóvel, ok? Então, o que eu vou pagar? Vou pagar 50 mil para o José sobre a parte, sobre os direitos que ele teria na partilha. Ele não tem direito ao imóvel, ele tem direito sobre os direitos do imóvel, porque quem tem o imóvel nessa questão toda, só para vocês entenderem, é quem? O banco que financiou, né? Nós somos apenas, vamos pagando mês a mês a expectativa de no futuro ter a propriedade. Então a gente paga, vamos dizer assim, a posse. Estão entendendo até aqui onde eu estou explicando, certo? Então nós vamos ali pagando, né, mês a mês a questão. Então eu vou pagar 50 mil para ele sobre a parte dele. Se ele quiser ficar com a minha parte, o que ele vai ter que me pagar? Ele vai ter que me pagar os 50 mil sobre os 10 anos, mais os 215 que eu dei de entrada. E eu vou ter que transferir este contrato do financiamento lá do banco, com todas com nova análise de documentação, saber se ele tem renda, se passa por vistoria, vai fazer toda aquela vistoria novamente para mudar o contrato para ele, entendeu? Então ele vai ter que me pagar uma diferença, ok? Ele vai ter que me pagar a minha parte da entrada que não pertence a ele. E aí nós temos, essa então é a situação mais básica que acontece. Normalmente aquele que deu entrada enquanto solteiro permanece e paga então a diferença das prestações, né? A metade, meia ação, lembra, né? Metade do que ele teria de direito, né? De expectativa de direito nesse imóvel. Ana, mas então eu não vou pagar sobre os 700 mil que vale o imóvel hoje, eu não vou pagar metade do que a gente já pagou desses 315? Não, vai ser sobre prestação. Isso já está, gente, consolidado em jurisprudência. O que é jurisprudência? Os tribunais já entendem que a partilha vai ser feita dessa forma. Não adianta fazer coisa diferente, ok? Porque se eu fizer entrar com um processo litigioso, né, num erro grosseiro jurídico, pedindo uma partilha de uma maneira diferente, os juízes vão falar, meu, essa daí não estuda, ok? Então a gente tem que pensar nessa maneira como que a gente partilha, certinho? E aí? E se na realidade eu também não tenho, ou eu também não quero ficar com o imóvel, ele também não vai ter os 300, não, dava 265 para me pagar, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer a solução do quê? Vender para terceiros, ok? Aí sim, vendendo para terceiros, ou seja, nem eu que sou a proprietária, ou melhor, coproprietária, né? Metade da propriedade é minha, ou o meu cônjuge que também teria expectativa de direito ali naquele bem, quer esse imóvel, a gente vai se livrar porque não tem como fazer a partilha, né, desses valores. O que vai acontecer? A gente vai vender para terceiros. Aí sim, a gente tem uma partilha diferenciada. Aí como que nós vamos fazer? Então a gente pegou aquele imóvel que valia 500,
215 pagos inicialmente antes do casamento, mais 100 mil pagos, nós temos 315 ali pago. Mas nós temos ainda 200 mil de financiamento. Lembra que a gente planejou pagar 300 mil em 30 anos, certo? Então ainda tenho 200 ali em a ver com aquele banco. Nós vamos vender por um terceiro, aí sim a gente vai vender por valor de mercado. Aí sim a gente vai colocar o valor como 700 mil reais. Vamos vender, vamos tirar 200 mil que a gente deve para o banco, ok? Porque esse dinheiro, já vou contar uma coisa, quando o novo comprador fizer esta compra, fizer o pagamento vai direto para o banco. Esse dinheiro nem paga, não tem nem a chance da gente pular o pagamento do banco. Então vai tirar lá os 200 do banco, sobrou quanto? 500. E aí eu, Ana, tiro os meus 215 desses 500 que sobrou, nós vamos ter lá uma conta de 285 de sobra, e aí sim a gente racha meio a meio. Eu vou ficar com 142.500 e a outra pessoa 142. Então, eu tiro a minha parte que eu dei a entrada e a gente divide, vamos dizer assim, o lucro. Óbvio, né, gente? A gente tá rindo, né? Vamos pensar numa conta interessante, né? Dentro é onde saem as guerras, as grandes guerras, de pensar, eu quero 142, eu não quero 50. Então, eu não quero que o outro fique com o imóvel. Essa questão, tá? Se vale a pena vender para terceiros, se vale a pena eu comprar a parte do meu companheiro, se o meu companheiro compra a minha parte, tudo isso depende, tem que sentar e fazer números, ok? Tem que pedir para esse advogado que vai cuidar de vocês chegar no número, ok? Chegar se vale a pena financiar, tem que saber ir lá, né? Buscar a informação dentro do banco, saber muitas vezes eu, Ana, falo assim, não, eu vou ficar com o imóvel, né? Vou pagar lá para ele, só que eu vou ter que refazer a análise de crédito e aí o financiamento vai entrar com novas regras, ou eu consigo substituir, eu consigo bancar sozinha essa prestação. Então isso tudo tem que ser levado em consideração até mesmo antes de fazer a proposta, certo? Porque senão a gente não chega em lugar nenhum. Casais que pagaram muito pouco do imóvel, ok? Muito pouco do imóvel, o que vale a pena? Eu tenho casais aqui que chegaram, que compraram apartamento ao cabo de 1 ano e meio, mesmo casados há muito tempo, realizam o sonho de dar entrada, começar a pagar o imóvel, pagaram a entrada em conjunto. Aí a entrada é meio a meio, né? Se a gente, vamos pegar o exemplo anterior, desses 500 mil, os 200 que a gente deu foi junto, né? Aí vai dividir 250 para cada um e não vai ter jeito, não tem choro, não tem como resolver de uma maneira diferente. Se a gente, nesse caso, né, vale a pena a gente ficar com o imóvel quando a gente simplesmente pagou, ou que a gente dê uma entrada sozinho por alguma parte, ou que a gente faça contas e consiga verificar se a gente tem dinheiro. Então vale a pena a gente comprar do outro quando a gente pagou pouquinho. Quando a gente, por exemplo, vamos voltar no exemplo, paguei os 215 sozinha, fiquei casada 2, 3 anos. Óbvio que você não vai vender para terceiro para pagar para ele, né? Então a gente vai fazer lá um aperto, pedir emprestado, ajustar alguma maneira, ou fazer também uma proposta de pagamento parcelado desses valores para o cônjuge. Cabe o parcelamento direto, desde que ele aceite, desde que seja alguma coisa compatível com vocês dois, seja feito no acordo, pode qualquer coisa, entendeu? Com essas parcelas corrigidas, só que aí você tem que lembrar, né? Você vai pagar parcela para o cônjuge, a parcela do banco. Então tudo isso que eu estou falando vale a pena quando você tem pouco. Poxa, faz 20 anos, falta 5, 10 anos para terminar de pagar. O imóvel já está praticamente quase quitado, tem pouco de financiamento. Eu vou comprar a parcela do outro? Depende. Se você tiver esse dinheiro, né? Ou fazer um ajuste ali de partilhas, tudo bem. Se não, o que vale a pena é vender para terceiros e você pegar a sua parte do dinheiro e comprar um outro imóvel. Isso depende, tudo depende do seu bolso, da sua condição financeira ali na situação. Entenderam? Deixa eu ver só aqui. Por favor, fale sobre como proceder em casos que uma das partes não concorda em vender para terceiros. Aí, Adriano, desculpa. O que acontece? Um dos dois não aceitam vender para terceiros.
O que a gente vai fazer? A gente vai ter que entrar com ação litigiosa, né, de divórcio, com partilha de bens, definir o percentual de quanto é de cada um. E aí tem duas soluções que ainda, eu vou falar para você que a gente tem patinado nesse sentido como advogado e até para os clientes saberem. Qual é a patinação que a gente anda, né? Qual é a questão que a gente anda resvalando a respeito disso? Que é a questão se a gente entra com cumprimento de sentença, o juiz determina, né? Porque o juiz de família, ele determina o quê? Ele determina que a gente, ele vai falar para você que você tem 50% desse produto da venda para terceiros, ou ele vai falar que você tem os 50, ele não vai falar que você tem os 50 mil, ele vai falar que você tem 50% da data tal a data tal, do que foi pago em forma de parcela. Ele traz, né, o juiz de família, isso que a maioria dos clientes se decepciona na ação de partilha, é que a maioria dos juízes, eles trazem da forma escrita, como se fosse uma como se fosse uma aula de português, um texto, ok? Ele vai trazer um texto. A Ana tem direito à entrada mais 50% das parcelas pagas enquanto estava casada. Ponto. É isso que ele vai vir trazendo. Cabe a nós, advogados, transformarmos isso numa aula de matemática. Transformar isto em número. E aí é onde todo mundo entra no eita atrás de vixe, que a maioria dos advogados não sabem fazer números, né? Para isso, às vezes, contrata até mesmo um perito contábil, um contador, para ajudar a fazer esses cálculos. E aí, como que a gente vai fazer? A gente não sabe ainda, existe um vai para lá, vem para cá, de infernal, né? Até mesmo de conflito de competência, o juiz da família dizendo que é cumprimento de sentença, aí ele fala que não, que é cumprimento de sentença nocível, porque deixa de existir o vínculo familiar, logo não é ele mais o juiz disso, e ele manda para a área cível, entendeu? Ele manda para o outro juiz, que seria a liquidação, como se eu ou você tivéssemos um bem junto. E o do cível fala, isso daí é matéria vinda de família, eu não tenho nada a ver, joga de volta para cá. E aí fica nisso até que eles vão até o tribunal diz quem é que manda e a gente instaura ou um cumprimento de sentença para transformar isso em líquido, ou uma vez que a gente não consegue chegar nos valores e não consegue chegar nessa partilha dentro dessa ação, nós teremos que distribuir às vezes até mesmo uma terceira, que nós chamamos de extinção de condomínio. O que é extinguir? Condomínio é o domínio, né? É mandar em conjunto. Por que a gente chama de condomínio o prédio onde a gente mora? Porque todo mundo é dono do terreno. Se você pegar lá no seu IPTU, vai dizer que na área maior você é dono de um pedacinho. Então é o domínio em conjunto. Então é pela extinção de condomínio, que é aquela história que o bem vai para leilão e vai pagar ali valores baixíssimos pela extinção. Ok? Para quem não é da área, isso são nomes e uma coisa um pouco mais complicada. Mas o que eu digo é o seguinte, tem como resolver isso, o juiz vai partilhar todas as coisas que são indivisíveis, daquela maneira que eu pego uma faca e corto, ou na maneira que eu tenho dois iguais e eu reparto, né? Dois pães, que eu vou pôr um para cá e outro para lá, ou no caso em dinheiro, né? Que tem uma liquidez que eu vou dividir em números, isso. Quando a gente divide imóvel e não tem esse jeito, o juiz, o que ele faz? Ele coloca essa venda para terceiros através de leilão, através de uma avaliação super baixa. Então, se o imóvel lá que a gente está falando que vale 700, vai entrar para, às vezes, numa avaliação de 500 e pode ser arrematado por 500, às vezes até por 400. Qual é a vantagem? É que você tira, você para de ser dono em conjunto com o seu ex ou com a sua ex, mas você sofre a penalidade de receber, né, por causa que estão brigando ali, receber menos do que o imóvel valeria. Entendeu como funciona? É um pouco complexo essa fase, né, da partilha. Então, quando vocês escutam assim, meu divórcio demorou 15 anos. O divórcio não demora 15 anos. A decretação do divórcio hoje ocorre de uma forma imediata, ok? Hoje ocorre de uma forma imediata. O juiz decreta o fim do vínculo e a gente vai continuar brigando pela partilha de bens. Até que se resolva essa pendenga sobre a partilha, quem fica responsável pelos pagamentos das parcelas? Isso é uma outra conta. Normalmente, saímos de casa lá em janeiro. E aí a gente vem resolvendo, entrando ali em bens. Quem que fica responsável?
perante o banco vai ficar responsável aquele que é o devedor. Então, vamos voltar lá no nosso exemplo para fazer, né, as coisas todas resolvidas certinhas, ok? Para a gente fazer uma coerência. Eu paguei 215, eu comprei quanto solteira. A prestação vai estar no nome de quem? Minha. A partir do momento que eu rompi aquele contrato, né, com aquela pessoa e eu vou pagar para ele, o apartamento continua sendo meu, eu continuo, a gente vai dividir aquele tempo até lá janeiro, os 10 anos até janeiro desse ano, eu continuo pagando as prestações e na hora que eu vender para terceiros, eu vou colocar naquele dinheiro, lembra dos 215 que eu vou tirar, né, para fazer a diferença, eu tiro essa despesa também, ok? Então, eu permaneço com o imóvel, as despesas são minhas. No caso de quando a gente partilhou desde a entrada, tudo, se o financiamento estiver no nome de um só, aquele que é o responsável financeiro permanece pagando e depois ele abate isso de lá. Só que aí a gente começa a misturar assunto, começa a trazer um montão de eita atrás de bicho, como a gente brinca aqui, né? O que a gente faz, né? O que a gente tem nessa história da partilha, né? Ana, nós demos entrada junto, nós pagamos 10 anos juntos do imóvel, só que eu permaneci no imóvel, ele ainda por cima, ele tá pagando as prestações e eu permaneci no imóvel. Cabe, inclusive, aí começa aquele monte de processo, né, de quando um quer matar o outro. O que acontece? Cabe, inclusive, ação de aluguel dele contra a minha pessoa, para pagar, além de 50% da prestação que eu vou resolver lá na partilha, ele ainda vai entrar na esfera civil contra mim para pedir metade do aluguel, porque eu estou usando o imóvel exclusivamente. Entenderam? Então ainda cabe além de prestação. E aí, eu vou falar para vocês, quanto mais se demora para resolver isso, pior fica as contas. Eu tenho um caso bem grande disso, que tem um imóvel que ele foi pagando ao longo, o processo nem é tão grande, gente, deve ter uns, nem tão grande não, nem tão antigo, ele deve ter o quê? Uns 2 anos e meio, não, acho que agora em setembro faz 2000, gente, eu tô tão perdida no tempo, mas é 2019, 2021 vai fazer 3 anos, 36 meses. Ele foi pagando um montão de conta, Aí ela usou um dos imóveis, que eles tinham mais que um. Um estava financiado, o outro estava lá. Foi usando o imóvel mais sozinha. Então cabia ação de aluguel dele contra ela. E aí ele foi pagando. Pagava IPTU, pagava a conta disso, conta daquilo. No ajuste de contas da partilha, ela já está devendo praticamente a parte inteirinha dela. Entendeu? Então, adianta, e eles têm, como em universal de bens, ou seja, metade do bem, estavam brigando porque eles não chegavam nos valores de avaliação certo, entendeu? Na realidade, ela estava segurando por causa de pensão, mas eu vou falar para vocês, o que aconteceu? Ela acha que ela está tomando vantagem porque ela está usufruindo, está recebendo pensão, só que cada mês ela passa a dever para ele 7, 8, 9 mil reais. A cabo de um ano ela está devendo quase 100 mil, ok? Dependendo dos valores, porque ainda corre juros e correção monetária, juros de 1% pela tabela do TJ para correção, mas que ela é quase poupança, mais juros de 1% ao ano, ela passa a dever a cada ano praticamente 100 mil, ou seja, no final de ajuste de partilha, ela tem que o quê? Dever 300, 400 mil para ele. O que vai acontecer nesse bem? Metade minimamente de um imóvel já foi embora nesse ajuste de contas. Então, a gente precisa muito, nós profissionais do direito, sermos muito inteligentes para orientar corretamente nosso cliente, de dizer, não é segurando uma partilha que você vai tomar uma vantagem, porque partilha é muito números, o que você tem direito, você vai ter direito, e isso são números, e a gente, enquanto cliente, tem inteligência emocional de falar assim, não é assim que eu vou me vingar do ex ou da ex, ok? Deixar as picuinhas emocionais de lado para conseguir, né, resolver as pendências financeiras, porque uma coisa, eu tenho um irmão que mexe com parte financeira, que ele fala assim, dinheiro não leva desaforo para casa, e não
não leva mesmo. Então, muitas vezes é uma conta meio, desculpa o termo, uma conta muito burra, entendeu? E nós, advogados, precisamos ter essa noção, aprender a fazer estas contas, ok? Quem tiver dúvida depois dos advogados, tiver dúvida, quiser me mandar no direct, pergunta. A gente pode marcar uma hora de mentoria para eu ensinar vocês a fazer essas contas, a ter esta visão, né, a respeito da partilha de bens, porque é uma conta que não fecha, entendeu? Que não fecha, você vai perder, certo? Então, essa é a grande questão da partilha de bens de imóveis. Do carro, como que vai funcionar? Normalmente, o carro, se o carro era seu anteriormente, ele não entra, né? Vai ser a mesma coisa, quanto que eu dei de entrada, exatamente quanto que eu paguei de financiamento e vamos dividir as parcelas. Se foi pago depois, nós vamos fazer, nós vamos dividir exatamente a mesma coisa, quanto que foi pago de parcela com a entrada, se foi comprado depois, e ver quem assume. Carro é uma partilha mais rápida, né? Porque ele tem valor de tabela e ele é um bem que, ao contrário do imóvel, que a gente fala, tudo bem, eu fico esperando porque ele vai valorizando ao longo do tempo. Muitos imóveis valorizam ao longo do tempo. O carro não, o carro vai depreciando. Então, se você fica esperando 3, 4 anos, aquela outra pessoa que está usando vai depreciando o carro, no fim você vai receber e falar, vamos vender a terceiros, nós vamos receber menos. Então, o ideal dentro do carro é, eu fiquei com o carro, no final das contas, ficou no meu nome, está no meu nome e eu fiquei com o carro. O ideal é fazer pelo menos o ajuste da partilha, que é um valor menor desse bem imóvel, ou vender para terceiros e partilhar já isso e deixar, por exemplo, para pendência somente o valor de imóveis, né? Porque é uma questão de inteligência. Então, não adianta a gente achar que o automóvel, que a moto vai ter a mesma valorização do que um imóvel, porque não tem mesmo. Entenderam como que funciona? Vamos lá, é um assunto bem complicado, ele é complexo, né? Ele é complexo. Isso normalmente o que eu faço? É uma das coisas que eu mando para o cliente, peço para eles me mandarem planilha, a gente vai sentar, vai estudar, vamos fazer avaliação de mercado. Só para falar para vocês como que funciona a avaliação de mercado, tanto para aluguel como para venda. Hoje a gente tem várias ferramentas. Então a gente pega propaganda, vou pegar no mesmo prédio onde eu tenho um imóvel, ir lá na localização, na região, ver se eu acho lá no 5º andar, no Zap Imóveis, sei lá, eu vou começar a falar Viva Real, sei lá. Tem todos esses sites, eles trazem pra gente, às vezes, na localização, um imóvel igual, com as mesmas características, e pelo menos a gente tem uma média, ok? Essas são as maneiras que a gente tem hoje de fazer uma avaliação por alto, ou pegar o metro quadrado da região e multiplicar pelo tamanho do apartamento, do imóvel em si, e chegar num valor aproximado para chegar ali na justiça como forma de partilha. Mas para ser uma avaliação verdadeira, de duas uma, a gente pega 3 imobiliárias para pedir pela média e entrar pela média, ok? Isso eu estou falando para saber valor de mercado, ok, gente? Então, para saber um valor da média, de quanto que vale. Só que tem uma coisa, antigamente a imobiliária vinha, mandava os valores para você, tudo por escrito. Hoje em dia eles não falam, um corretor vem, passa o olho e fala, mais ou menos naquele prédio ou aquele apartamento naquela região é 580. Se você precisa disso por escrito, as imobiliárias têm cobrado essas avaliações. Eu já vi gente cobrar de 150 até um salário mínimo para fazer um laudo com foto. Aí o ideal é que o apartamento seja visto por dentro, para que tenha uma avaliação real disso, ok? Ou, quando nada disso ainda valeu perante a justiça, o juiz, no caso de partilha já levada ali ao cabo, quando a gente já está lá no cumprimento de sentença que eu acabei de falar para vocês, ou até mesmo na extinção, como que ele faz? Ele nomeia um perito avaliador, que é uma pessoa por ele indicada. As partes vão bancar os honorários desse perito, que nunca fica menos que 2, 3 mil reais, e ele vai dizer o quanto que vale. É um perito só, nesse caso, com força o valor que ele falar, o juiz vai acatar,
Então, se você acha que vale 700 e ele vem e anuncia que teu apartamento vale 400, você vai morrer nos 400, ok? Ou vai ter que pedir uma nova avaliação, uma nova perícia, você bancando porque você foi a pessoa que teve a divergência daquele valor, e o juiz vai determinar que alguém vai lá, e aí vai olhar dentro, vai tirar foto e vai fazer um laudo oficial. Na extinção isso ocorre, porque é a partir dali que o juiz vai definir o valor mínimo para leilão. Entenderam? É um assunto assim, que vai ficar gravada a live. Se vocês têm um imóvel, vocês depois voltam, assistem com calma desde o começo, entendam, e qualquer coisa depois procurem um advogado especialista que entenda da área para fazer uma consulta para vocês explicando o caso concreto, né? Porque aqui a gente fala sempre do genérico. Então, às vezes tem alguma coisa, uma coisa só para falar para vocês, duas coisas que me veio agora, que eu ia falar, né, de caso de exemplos feitos. Se entrou FGTS, tá, gente, para apartamento financiado, entrou enquanto casados, entrou lá para entrada e depois você amortizou, esse FGTS não vai ser considerado exclusivo seu, ele é partilhável. E aí, uma vez o FGTS colocado para imóvel perdeu, é 50-50, ok? Isso é uma situação que a gente precisa levar em consideração. E se foi uma parte, foi doação de pai ou mãe para comprar, por exemplo, a entrada ou mesmo você estando casado. Ah, minha mãe já vai adiantar a minha herança, vai me dar lá 100 mil para eu poder dar entrada, ela tem lá um dinheiro guardado, ela vai me dar os 100 mil para eu dar entrada. Tem que fazer, para que você faça a reserva dessa parte como exclusiva sua, a tua mãe tem que declarar no IR, fazer declaração de ITCMD sobre a doação desse valor, você tem que jogar no seu IR, tem que pagar o imposto, se isso gerar imposto lá de transmissão de causa-mortes e doação, que aqui em São Paulo é 4% do valor doado, então sobre os 100 mil vai ser 4%, precisa ver se entra ou não entra, vai fazer a declaração, tudo certinho, declarar isto no imposto de renda, pedir para acrescentar isto lá na escritura, às vezes pública, da entrada, da compra e venda, da onde que veio esses 100 mil, que é para fazer o que nós chamamos de subrogação, para dizer que esse dinheiro é seu, que isso era dinheiro de herança. E dinheiro de herança, como todo mundo sabe, na comunhão parcial de bens, ela não se comunica, ou seja, a gente não divide.